Esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Tricotê. Meu nome é Cláudia Causa e essa é a história de como uma maquiadora virou tricologista. Não foi da noite para o dia, foi com muito estudo, com muita busca e o principal, o que eu faço. Eu vou me arrumando e vou contar um pouquinho da minha história para vocês de como uma maquiadora virou tricologista. Então, tudo começou lá em 2014, por ali. Eu comecei a fazer maquiagem como extra. Na época eu ainda trabalhava, então, de carteira assinada, né? Sempre trabalhei, mas trabalhar de carteira assinada. E comecei a fazer as maquiagens como um extra, e isso foi tendo cada vez mais procura, até que eu fui investindo cada vez mais em alguns cursos profissionalizantes. Em 2017, eu abri o meu espaço, o meu ateliê. Abri uma sala comercial, e aí eu comecei nesse segmento. Eu sempre gostei de realizar uma maquiagem mais clean. Fiz vários cursos de maquiagem, digamos, um pouco mais artística, marcados, mas sempre gostei. Nisso, as minhas clientes, elas sempre perguntavam, sempre pediam que elas queriam uma pele com menos imperfeições, que a maquiagem, né, tentasse esconder o máximo possível. Mas para isso acontecer, era necessário a gente realizar uma maquiagem de alta cobertura. Então, essa maquiagem de alta cobertura, ela fazia com que ficasse mais pesado, e se a pessoa tivesse já uma certa idade, linhas, isso infelizmente acabava craquelando, né, ficava marcando. E como as clientes perguntavam: "Ah, tem algo que a gente possa fazer, algo que pode ser feito?", e eu comecei a pesquisar a respeito e vi que o tratamento da pele antes ajudava bastante nessa questão da melhora da maquiagem. Então eu fui pesquisando cada vez mais, até que eu comecei a ir para a área da estética. Na época, lá em 2017, 18, comecei a pesquisar bastante cursos para preparo de pele, para ter todo esse processo da hidratação esquisito, e comecei a ir para a área da estética. Então comecei a realizar alguns procedimentos nesse sentido. Eu fazia tratamentos de pele. E o que acontece? Como eu tinha uma sala comercial, eu tinha uma despesa, digamos, um pouco maior do que a maioria das maquiadoras, em relação de eu pagar o aluguel sozinha. Algumas trabalhavam junto com o salão, atendiam, então conseguiam ter um preço, digamos, melhor do que o meu, né? Por mais que eu não era uma maquiadora de muitos anos, como eu tinha esses custos, então isso, pesava no valor da minha maquiagem. E eu sempre gostei de usar produtos de marca boa, então era algo que eu prezava bastante. Tanto quanto nacional, a gente tinha marcas na época, assim, muito boas nacionais e tal. E eu comecei a perceber que só a maquiagem não me bastava, porque era períodos, era épocas. Naquela época lá também tinha bastante maquiadora, então eu comecei a perceber que eu precisava de algo a mais. E foi ali que comecei a ingressar na área da estética. Eu comecei somente com o facial, então eu trabalhava somente com facial, do nada. Algumas pacientes que eram algumas clientes que faziam maquiagem comigo, começaram a me questionar se não tinha algo voltado para o capilar, que elas estavam com problema, bastante queda, entradas aparecendo. Queria ver se tinha alguma coisa. Eu falei: "Olha, eu vou dar uma pesquisada a respeito". Então, na época, não tinha nada de curso, não tinha nenhuma formação para quem não tivesse cursado medicina, então não tinha nada de curso livre, que a gente costuma dizer. Eu realizei alguns cursos de microagulhamento facial, algumas coisas voltadas para estética facial. Aí eu tirava algumas dúvidas, mas até os próprios professores não tinham muito prática, porque não era algo que era muito pedido, né. E daí eu comecei a estudar por artigo científico, comecei a pesquisar cada vez mais, todos os artigos que eu encontrava relacionado ao capilar. Eu não tinha conhecimento nenhum da área, porque eu era formada em administração, fazia maquiagens e comecei a ingressar nessa área. E comecei a estudar pelos artigos, fui pesquisando a respeito, entendendo um pouco mais. A questão de farmacologia também eu não tinha conhecimento nenhum, então tudo eu fui aprendendo com artigos. Eis que eu comecei a perceber que era um mercado promissor e eu tinha gostado, assim, bastante, sabe. Ia ficar com o facial com a parte do capilar. Nisso eu comecei, junto com os artigos que eu estudei, fui, né, buscando fazer tratamentos. Em 2019, eu percebi que eu precisava investir numa formação, porque algumas técnicas que eu precisava realizar, que eu gostaria de realizar, era necessário ter uma formação na área da saúde.
por questão de respaldo, por questão de segurança e por conseguir entregar um pouco mais em tratamentos. E então, em 2019, eu ingressei no curso de biomedicina. Eu pesquisei várias formações na área da saúde e a biomedicina, na época, era o que melhor se encaixava pela minha rotina na questão do financeiro e principalmente em relação ao capilar, que era permitido realizar o tratamento no capilar. Aí eu ingressei e fui estudando cada vez mais, fui investindo, e aos poucos eu fui tendo pacientes. Então, uma pessoa que estava realizando tratamento comigo indicava, aí na época eu tinha feito parceria com uma farmácia que ela produzia, porque eu ainda não entendia muito bem essa parte de farmacologia, e aí assim eu fui cada vez mais estudando e procurando. Não tinha curso mesmo, porque todos os cursos que tinham realmente eram voltados para médicos, então ficava um pouco difícil aprender, né, tudo era voltado para médico e era um valor bem salgadinho, né, não começava. Eis que vem a pandemia e com isso começa a aparecer cursos voltado para a área do capilar, para quem não era médico. Aí eu comecei a realizar algumas outras formações, conhecer um pouquinho mais e fui pesquisando, né, que tinha cada vez mais de formação que fosse me melhorar no processo do conhecimento. Em 2019, voltando um pouquinho, eu tive contato com um médico de Florianópolis que realizava transplante e eu fui lá assistir para entender um pouco mais como é que funcionava todo esse processo. Realmente foi algo bem legal. Eu acompanhei algum tempo da cirurgia, o processo da extração, vi como é que eram os fios no processo da extração, como eles faziam toda a separação. Foi algo bem legal. Gostei bastante, achei bem interessante, mas claro, para realizar esse tipo de procedimento, você precisa tu pode trabalhar como auxiliar, mas era necessário ser médico. E ali eu fui cada vez mais, então veio a pandemia, com isso começou a aparecer mais opções de curso, até porque foi uma queixa que começou a aumentar muito a questão do capilar. E conforme eu fui avançando na faculdade, nos períodos de estágio, eu comecei a conseguir trabalhar com técnicas mais minimamente invasivas, ter mais acesso, mais conhecimento, e ali eu fui nessa minha busca. Em 2021, quando eu ingressei nos estágios, eu iniciei a minha pós-graduação em tricologia. Aí sim, eu tive um contato bem maior, com muito mais informações, muito mais técnicas, e vi que o tratamento capilar ele ia muito além do que eu até então tinha tido contato, que era a alopecia endogenética. Diversos outros tipos de alopécias, diversos tipos de eflúvio, como tratar o couro cabeludo, todas essas outras informações, que o tratamento capilar ele vai muito além do problema de queda, muito além de uma falta de crescimento, ele é muito mais relacionado à questão de saúde, no todo. Então, hoje eu sempre explico para o meu paciente, o tratamento capilar ele está muito mais interligado à saúde. Não adianta a gente utilizar as melhores tecnologias que tem no mercado, sejam de formulações, seja de equipamentos, se nós não olharmos para a tua saúde. Até porque queda de cabelo nunca é uma causa, ela é uma consequência de algo. Então a gente vai identificando o que que pode estar ocasionando essa queda. E isso fez com que eu conseguisse ver além, ver muito mais, conseguir entender um pouco mais sobre a rotina do meu paciente, entender os quadros de saúde, para que eu pudesse entregar melhores resultados. E nisso eu ia cada vez mais aperfeiçoando as minhas técnicas, dependendo cada investimento de curso que eu fazia, cada novo conhecimento que eu tinha. E isso fez com que eu percebesse que o capilar ele é uma constante evolução. Então, existem técnicas que a gente sabe que são muito boas, mas ela não responde da mesma forma para todas as pessoas. Então, nós temos que analisar como. Nisso eu percebi que o uso do tônico era algo muito importante. Nesse período eu também cometi muitos erros, porque às vezes a gente cai naquelas promessas milagrosas de produtos incríveis, técnicas incríveis, e aquela coisa não é muito a realidade do capilar. Por quê? Todo organismo é único, então ele vai responder de uma forma diferente. Não tem como eu ter o mesmo resultado para todas as pessoas, porque tem hábitos, todos esses outros fatores, o quadro como está. E aí, assim, eu fui indo cada vez na minha jornada. Aí, após ela foi algo que me abriu muito a visão
nesse sentido, né, tem até para outras partes, de outros tratamentos, a gente também fala um pouquinho sobre o transplante, então, eu sempre costumo dizer que não existe uma única técnica milagrosa ou a salvadora ou a que é a cura. Por quê? Se o tratamento capilar fosse a cura, não existia transplante, se as loções fossem a cura, não existia tratamento. Então, é um conjunto, é uma associação das melhores técnicas para que a gente possa entregar um resultado dado a cada caso clínico. Até porque o capilar ele responde muito ao organismo. Então, tu pode estar fazendo mesoterapia semanalmente. Se aquela pessoa tem picos de estresse contínuos, não tem bons hábitos, não leva uma alimentação regada, não realiza atividades físicas, tem o sono todo regulado, não vai adiantar nada. Não vai ter uma resposta muito boa, porque o próprio corpo está ali tentando sobreviver e ele não vai focar no cabelo. Fato. E isso fez com que eu percebesse que com o tempo, eu ia ter que escolher uma dos ramos, ou eu ia para o facial ou eu ia para o capilar. Como o facial, desde a minha época que eu comecei a ingressar na área da biomedicina, desde a época que eu comecei a estudar, a parte da harmonização nunca me interessou, nem na época de estágio, eu acompanhava, assistia, eu fazia as práticas, mas não era algo que eu gostava, não era algo que me brilhava os olhos como o capilar eu gosto porque era uma dor minha. Então eu também tive alguns problemas capilares, eu fiquei bons anos com meu cabelo que ele não crescia, e com isso eu também comecei a usar isso para mim. Então era algo que era uma dor muito grande minha também. Não, 2016 para 17, eu fiz tempo eu descobri que era nada mais, nada menos do que uma progressiva, era formal puro no couro cabeludo. Então imagina, meu couro cabeludo estava extremamente sensibilizado pelo cabelo platinado, eu fiquei quase um ano de cabelo platinado, então aquilo lá gerava todo um conforto no couro cabeludo, fora a agressão no fio. Depois eu ia lá a cada 3, 4 meses e fazia essa cauterização. Até que na última vez que eu fiz a cauterização, eu tive uma queimadura na nuca e nunca mais melhorou, eu fiquei com esse problema. Então, a cada tanto tempo, então, se a minha imunidade é baixa, se eu me estresso demais, eu suo demais ali na região, ali acabou ficando sensibilizado e aonde começa me dar uma coceira e me dá uma dermatite. Então, eu fiquei com uma dermatite dessa lesão da queimadura do próprio formol. Então, dali que eu questionei o que realmente era aquilo, a pessoa me falou, eu falei, não, vou parar com isso. Isso lá em 2016 para 17. Meu cabelo foi voltar a crescer em 2019 para 20, quando eu comecei a tratar. Então, todo esse tempo o meu cabelo não crescia. Eu sempre tive o cabelo muito longo, mas o cabelo chegava numa certa altura e não passava disso, dado que todo esse meu processo de destruição com o meu cabelo, né? Então eu parei com o platinado, voltei para as mechas, não fiz mais nada nesse sentido voltado com formol e comecei a cuidar. Então todos os tratamentos que eu faço no consultório eu sempre testo em mim, facial e capilar. E ali eu comecei a realizar microagulhamento em mim, comecei a fazer todo o tratamento, todo esse processo. E com isso o meu cabelo foi melhorando cada vez mais, voltou a crescer e hoje está do tamanho que tá. Continuo fazendo as minhas mechas, principalmente por causa dos meus cabelos brancos. Mas o meu cabelo nunca mais eu tive aquele problema de ter aquele não crescimento que eu tinha na época. E daí que eu fui começar a entender isso, o impacto que certas químicas, mas sempre orientando os pacientes do que o que é possível você manter, mas você entende que tu tem que ter um cuidado maior, e do que vai ter um impacto totalmente direto e você vai ter que fazer uma escolha. Nesse processo, então, eu comecei a perceber que eu tinha que também fazer uma escolha. Ou eu seria boa nas 2 opções, eu buscava ser a melhor no capilar. Então, como eu já tinha investido na pós, voltada para tricologia, minha ideia era cada vez mais para essa área. Então eu comecei reduzindo cada vez mais os meus atendimentos no facial, ainda fiquei até 2023, até 2023 eu ainda divulgava bastante o facial, 24, depois eu fui parando de divulgar o facial, praticamente quase não divulgava. Eu ainda facial, mas realizo nas minhas pacientes antigas, porque muitas delas faziam maquiagem comigo, daí começaram a ir para a área do facial, então o que eu faço é pouquíssimas coisas e faço só para quem já é minha paciente, que eu conheço a pele, já está comigo há muitos anos, e oriento elas e ajudo quando elas querem outros tipos de procedimento, explico, né? E elas vão na busca do profissional.
E aí eu comecei a definir que eu ia investir cada vez mais. Então, em 2021, eu lancei uma linha de tônicos na questão industrial, porque daí eu tinha uma queixa muito grande dos meus pacientes. Por quê? Eu só disponibilizava tônico de consultório para quem fazia tratamento, porque a minha ideia era o quê? Fazer com que o paciente tivesse bons resultados. Então, era um conjunto de coisas, de técnicas, né, que faziam com que eu pudesse melhorar os resultados. Aí eu comecei a perceber que tinham muitas pessoas que diziam: "Ah, mas eu queria só o tônico e tal". Só que o tônico que eu trabalhava, ele era bem concentrado, então ele precisava do acompanhamento, porque eu tive muito dor de cabeça com pessoas que, às vezes, eu disponibilizei o tônico e usavam errado, não usavam da maneira correta, daí depois me acusavam que: "Ai, teu produto fez cair meu cabelo", mas é aquela coisa, quem está em tratamento, eu consigo dar um porta, eu consigo monitorar, consigo cuidar. Quem só comprava, eu não conseguia ter esse cuidado, então no final me virava uma dor de cabeça. Aí que eu percebi que eu tinha um nicho interessante, ingressar para a área industrial. Então eu comecei a pesquisar lá em 2021, achei uma indústria, produzi o meu dito tônico. Eis que outro aprendizado. Realmente veio uma quantidade e eu percebi que eu tive que parar com o tônico manipulado e focar em vender ele. É um produto muito bom, né? E realmente auxilia bastante, mas ele era algo mais para quem ainda não queria iniciar um tratamento, ele não tinha a mesma resposta do manipulado. Tá, então ele não tinha a mesma evolução do manipulado, dadas as concentrações, porque era um produto para ser disponibilizado ao público. Na época eu fiz um site, né, mas eu ainda não tinha muita prática, eu fui fazendo erros e acertos. E isso fez com que, né, eu ganhasse essas experiências que eu tenho hoje. Perdi um dinheirinho, perdi, mas fica aprendizado. E eu percebi que não dava, eu ainda fazia facial e eu ia percebendo, eu tenho que focar só no capilar, eu tenho que focar no capilar. Quando eu foquei bastante no site, que foi 2023, e nos produtos, eles iam vencer. Então eu não tinha mais muito tempo de venda, aí eu acabei voltando para o manipulado, nesse quesito. Hoje, no manipulado, eu tenho a linha consultório e tenho a linha comercial. Futuramente, eu quero voltar com a minha linha comercial para a indústria, mas com a experiência que eu já tenho hoje, eu já tenho uma outra visão, então vai ser totalmente diferente do que eu vivenciei antes. E isso cada vez mais eu percebi. Eu tenho que focar cada vez mais. Em 2025, no ano passado, eu disse: "Não, chega, agora é foco capilar". Minhas redes sociais eram voltadas só para o capilar, a produção de conteúdo só para o capilar, anúncio só para o capilar, e assim eu tenho seguido cada vez mais eu tenho estudado, eu tenho uma pasta no meu Drive com artigos, livros, vários materiais, dá quase 50 gigas de materiais que eu sempre volto e reviso o material, porque sempre tem um caso novo, tem uma questão diferente, e isso faz com que eu esteja constantemente me aperfeiçoando. Hoje as técnicas que eu trabalho perto do lá do começo com agora são totalmente diferentes, os laboratórios que eu consigo trabalhar são totalmente diferentes, são com fórmulas extremamente concentradas, tanto na parte da mesoterapia quanto na parte de tônico, e isso fez com que eu percebesse que eu preciso investir ainda mais em conhecimento. Eis que agora, em 2027, eu quero investir mais uma especialização e provavelmente vai ser algo relacionado na parte da farmacologia. Porque os pacientes sempre me pediam muito sobre produtos que podem ir auxiliando, porque a gente entende que o capilar ele vai muito além apenas do crescimento. A gente também precisa cuidar daquele fio que cresceu de forma sadia. E eu sempre gostei de produto de cabelo, sempre gostei muito da questão do cabelo. Então, isso está fazendo com que eu vá pesquisar cada vez mais. Eu testo vários produtos, explico para as minhas pacientes, estou sempre indicando esses produtos, vou pesquisando, acompanho outros profissionais e ali vou buscando. Coisas que eu tinha, digamos, um preconceito antigamente, talvez por falta de conhecimento mais acessível, hoje eu já vejo que não é bem assim. Então, ali eu sempre vou deixando de forma muito clara para o meu paciente, eu sempre sou muito honesta. Às vezes o paciente diz: "Ai, mas eu prefiro investir em transplante". Não tem problema, pode fazer, se você tem essa urgência de ver, o transplante é a melhor opção. Por quê? Tratamento capilar é tempo, não é da noite para o dia. O quadro também não regrediu da noite para o dia. Foram anos para ele chegar no estado que está e será anos para reverter, só que nós temos diversos fatores, idade, hábitos, a gente, principalmente pós-pandemia, a gente entrou num ciclo de estresse e ansiedade muito grande, então a gente percebe que as pessoas estão
cada vez mais estressadas e ansiosas, o uso das medicações, então isso também tem impacto, atividades físicas, então cada ano sempre tem diversos outros fatores, qualquer alteração no teu organismo, no teu sono, se você ficou doente, isso vai ter um impacto no teu capilar. Então eu percebi que ele é um conjunto, eu preciso trabalhar outras técnicas junto para que eu consiga melhorar cada vez mais. Às vezes é necessário a gente realizar umas aplicações em consultório, porque a gente tem um estímulo muito mais forte, a gente tem uma resposta mais rápida. Quanto tempo essa resposta? 10 meses. Essa é a resposta rápida em casos. Então, eflúvios, sejam crônicos ou telógenos, a gente tem uma resposta de crescimento muito grande. Mas se é um eflúvio crônico, a gente tem que entender o que está ocasionando ele. É uma medicação, ok, essa medicação faz muito bem para a pessoa, não tem como retirar. Então, ela tem que ter o entendimento de que ela vai ter que conviver com isso. E ela vai manter o cuidado, a cada tanto tempo ela faz uma aplicação, e aí ela vai mantendo o quadro dela e ele vai melhorando, mas sempre de forma mais lenta, dado esse fator. Eflúvios, eles são relacionados a momentos que a pessoa passa, então ficou doente, pós-parto, todos esses fatores ocasionam essas quedas. Então foi um momento isolado. Aí a pessoa é instruída, eu explico tudo bem certinho, talvez a gente faça uma aplicação ou não, e aí vai monitorando. Os tratamentos eles variam hoje, são sessões a cada 90 dias ou 6 meses, tudo vai depender do caso e isso eu alinho com o meu paciente. Porque eu como profissional, eu tenho uma visão, mas eu tenho que alinhar isso perante a perspectiva do meu paciente. Ah, mas eu quero resultado rápido. Não tem como ter resultado rápido. O melhor que a gente consegue ter 10 meses, mas igual é tempo. Então, assim, se a pessoa tem muita ansiedade que não, eu quero resultado rápido, não tem como ter. Porque até o próprio transplante leva em torno de um ano para ele ter resultado bom e ainda precisa tratar depois. Às vezes as pessoas têm essa ilusão de que, eu fiz o transplante e nunca mais. Então não é assim que funciona. Você vai fazer o transplante e você vai ter que manter o cuidado de tratamento. Tem que manter o cuidado. E é isso que eu venho percebendo e é a partir disso que eu tenho buscado cada vez mais investir em informar. Eu como profissional, eu tenho uma visão. Tenho os produtos que eu gosto, os produtos que eu não gosto. E eu busco muito pesquisar. Eu confio muito no que já está há muito tempo no mercado, que a gente sabe que está certo, não tem tanto risco. Cuido bastante do que tem de lançamento, porque também já caí muito em promessas milagrosas e é tudo muito relativo. Quando eles prometem muitas coisas para nós e a gente repassa isso para o cliente se não dá aquele resultado, porque às vezes assim, o cliente é extremamente disciplinado, tem hábitos, mas daí vem o quê? Fatores genéticos, há quanto tempo aquilo está acontecendo, e o paciente ele quer saber do resultado, entendeu? Então, se você prometeu aquilo, tu tem que entregar. Aí fica essa questão. Hoje eu sou mais cautelosa, eu pesquiso muito, muito, muito. Nisso eu também mudei muito meu processo de consulta com os meus tempos de experiência. Antes as minhas consultas eram em torno de 2 horas, então, meu Deus, o paciente saía daqui exausto e eu acabada, né? Às vezes ele já nem aguentava mais me ouvir falar, mas o quê? Preciso das informações, porque senão eu não consigo montar um plano de tratamento, eu não consigo entender o caso em si. E aí foi que eu, ali de 2023 em diante, que eu fui aperfeiçoando e agora a minha consulta é como? O paciente preenche uma anamnese, já estudo todas aquelas informações em torno de uns 2, 3 dias a cada 30, 40 minutos, porque às vezes tu vai ali, pesquisa a respeito e tu fica com aquela informação, daí depois você, mas pode ser que seja isso. E eu vou levantando todas as possibilidades, quais perguntas faltam eu pedir para complementar algumas informações e assim eu vou fazendo. Quando o paciente vem para consulta, eu já tenho toda uma base. Aí eu vou conversando com ele, a gente faz a tricoscopia, eu faço análise e eu consigo ir juntando os dados para entender o caso, porque fica um pouco mais fácil de nós chegar, digamos, diagnósticos, entender o que está ocasionando, o que está acontecendo. E aí assim eu vou detalhando para cada um, mas isso foi construindo nesses meus quase 8 anos. Eu estou trabalhando, indo para estou indo na área e agora me aperfeiçoando cada vez mais. Então, nesse do ano passado para cá, eu decidi que eu só atendo capilar. Não abro atendimento para pacientes do facial, é voltado para o capilar, nesse quesito, porque eu nem estou mais me aperfeiçoando no facial. Eu sigo nessa minha busca cada vez mais. Hoje, o conhecimento que eu tenho lá do começo nem se compara. Análise clínica, algumas questões eu já consigo apenas observar e entender que o paciente me relata e como é que está o caso, eu já tenho um tato que eu fui desenvolvendo. Mas, claro, existem outras coisas que a gente vai tentando entender a mais,
Hoje, por exemplo, o impacto das canetas emagrecedoras, elas não causam problemas capilares, né, mas toda a alteração que o organismo sofre, a redução do apetite, toda essa alteração tem impacto direto no cabelo. Por quê? A pele e o cabelo são os primeiros a dar um sinal quando algo não está certo no teu corpo. Então eles sempre vão ser o alerta. E quando você não vai observando esse alerta, outras questões vão aparecendo. E isso faz com que a gente perceba que ele é muito além do que as pessoas imaginam que é apenas uma questão de vaidade. A gente sabe o quanto que mexe com a nossa autoestima, o quanto que mexe com a gente a questão do capilar. E com isso, a gente tem que estar sempre se aperfeiçoando e buscando e entendendo um pouco mais como trabalhar. Então, o que eu percebo para pacientes que fazem uso das canetas emagrecedoras, quem está com acompanhamento médico e está fazendo trabalho nutricional, o impacto de queda é bem menor do que quem usa de qualquer jeito. Então, tem todos esses fatores, daí você tem que investigar como que foi o uso, quanto tempo a pessoa ficou sem. Então, a gente está sempre em busca nessa continuidade. E isso faz com que eu perceba o quanto que eu gosto da profissão, porque às vezes cansa, eu já me frustrei, não consegui entregar o resultado que o meu paciente queria, eu já me senti muito mal em relação a isso, mas com o tempo eu comecei a perceber o que eu vejo de resultado, o que o meu paciente vê de resultado, deixar isso extremamente alinhado com ele e apresentar: "Olha, isso é possível com isso é possível com isso". Deixar sempre ele entender quais são as opções e ele, quando ele escolhe qual é melhor para ele, financeiramente também, a gente vai trabalhando nesse quesito. Mas hoje isso foi construído com muitos anos de erros e acertos, e ainda sigo nesse meu processo. Então, assim, quando tem: "Ai, promessa do novo produto milagroso", eu já digo: não tem milagre na saúde, no sentido de: "Ah, esse é o salvador". É um conjunto de fatores. Então a gente vai ter que manter o cuidado. Eu sou profissional, eu cuido do meu cabelo, mantenho cuidado, eu sempre estou testando coisas. Então hoje a minha visão, principalmente com esse novo quadro, isso é trazer essa minha experiência, trazer questões clínicas, fazer com que as pessoas tenham um pouco mais de entendimento do processo e também um pouco da minha história com o cabelo, porque realmente isso também foi uma dor minha. Continua sendo, porque eu vejo o quanto que o impacto que tem o cabelo pra gente, eu lembro como eu fiquei mal com aquele corte, o trauma que eu ainda carrego daquele corte errado, que não foi o que eu pedi, e isso faz com que eu perceba o quanto as pessoas também ficam fragilizadas, o quanto mexe com elas, e eu tento, ser o mais acolhedora possível e ajudar no que é possível fisiologicamente, porque nós temos esses fatores. Por isso que eu sempre tento entender muito a rotina da minha paciente, do meu paciente, entender o que que é possível adaptar ali, e aí a gente vai fazendo sempre esses ajustes. Essa foi minha trajetória, esse foi um pouco da história da minha jornada, e sim, ainda sim estou ainda me aperfeiçoando e sempre estarei buscando cada vez mais melhorar, conhecimento e poder trazer isso para todos. É exatamente isso que eu vou compartilhar com vocês aqui no Tricotei, trazer informações clínicas, diagnósticos, informações de produtos, experiências minhas, partilhar a opinião de alguns pacientes, do que elas acharam sobre cada produto, para cada tipo de cabelo, e esse é o principal objetivo do Tricotei. Não esqueça de se inscrever no canal, que vai ter muita, muita informação sobre cabelo, saúde capilar e tudo que você precisa saber para ter um cabelo lindo, saudável e, quando necessário, buscar ajuda.